Olá, queridos e amados, vamos dar continuidade à meditação bíblica que temos feito diária na primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Hoje nós vamos meditar no versículo 8, se der também no versículo 9. O versículo 8 diz assim: Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Na introdução eu falava da questão geográfica dessa igreja. Ela está localizada na cidade de Tessalônica, uma cidade portuária e rodoviária, ali no lado norte da província romana. Logo então, o fluxo de pessoas nessa cidade, pessoas que vinham trabalhar, vinham fazer turismo, e pessoas que estavam de passagem, realmente que vinham pela estrada e que vinham pelos barcos, ou vinha da Ásia para a Europa, ou estava saindo da Europa para ir para a Ásia. O certo é que quando eles chegavam na cidade de Tessalônica, eles viam um comportamento de um povo chamado igreja, que se destacava em meio a tantas pessoas ali. E era muito notável essa fé operante, esse amor abnegado e uma firmeza na esperança. Irmãos, isso é o bom perfume de Cristo. Essa igreja, ela testemunha do amor de Deus. Uma igreja, meus irmãos, realmente convertida em Cristo Jesus, um povo realmente alcançado pela palavra de Deus, ela não é uma igreja opaca, ela não é uma igreja que fica reclusa simplesmente a quatro paredes dentro daquele templo. Ela é uma igreja que de fato ela mostra uma fé operosa, ela tem uma notariedade na sociedade. No que sentido? No testemunho, na evangelização. Essa igreja, ela é uma igreja atuante a ponto de ela sair para proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Veja o que Paulo vai dizer aqui na narrativa da parte A do versículo 8. Porque de vós repercutiu a palavra de Deus. Ou seja, vocês tem uma dinâmica na operosidade da vossa fé, na abnegação do vosso amor e na firmeza da vossa esperança, e vocês têm passado isto para as pessoas de tal maneira que tem repercutido de forma continental, tanto aqui na Macedônia e Acaia, nessa região da Europa, como também até na Ásia, tem se ouvido falar dessa fé de vocês. As pessoas que chegavam na cidade de Tessalônica ouviam falar dessa igreja e, com certeza, ao frequentar essa igreja ou visitar essa igreja, essas pessoas, elas divulgavam o que tinham visto nesta igreja. Continuando a narrativa ainda do 8, diz assim: não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus Pai. Veja bem, não só Macedônia, que era o norte da província, e não só Acaia, que era o sul da província, onde estava localizada a capital, que era Corinto, e também a grande cidade de Atenas ali. Todos têm ouvido falar dessa fé, desta igreja. Meus irmãos, oxalá, quem nos dera que nessa pós-modernidade de hoje, a igreja tivesse uma representatividade tal quanto agora. Da sociedade ver um posicionamento operante desta igreja na evangelização, na oração, na visitação, na solidariedade, no altruísmo. Às vezes a gente não vê a igreja orando, a gente não vê a igreja evangelizando, a gente não vê a igreja em frentes de trabalho cristão. Muitas vezes você olha o templo, parece só vivo fechado, os irmãos não têm notariedade na sociedade, ou seja, você não vê nenhuma frente de trabalho missionário dessa igreja. Você não vê, por exemplo, os irmãos tendo posicionamento cristão. Paulo diz, olha, na Acaia, assim como na Macedônia, tem ouvido falar da fé de vocês. Isso é uma fé operante. Olha o que diz a palavra de Deus em Miqueias capítulo 6 e versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus? Pois é isto que esta igreja, irmãos, está mostrando.
uma igreja que anda de fato com o Senhor, uma igreja humilde no sentido de ser recipiente da palavra de Deus. E Paulo vai mais além, falando desse comportamento dessa igreja. Ainda no versículo 8 ele diz assim: a tal ponto de não ter necessidade de acrescentar coisa alguma. Que coisa alguma que Paulo vai se referir aqui que não tem que ser acrescentado? Paulo está dizendo, olha, vocês têm desenvolvido uma fé tão atuante que tem propagado não só na Macedônia e Acaia, mas como em todos os lugares, um comportamento tão consonante com as Escrituras, um comportamento tão límpido, um comportamento tão bíblico, que nós não temos que escrever para vocês, exortando vocês. Ninguém tem que acrescentar como vocês devem fazer. Ou seja, nós não vamos escrever para vocês falando, olha, não se comporte dessa maneira, não faça aquilo, resolva esse problema, não é assim. Ou seja, nós não vamos exortar vocês. Essa fé que vocês têm, que eu vou repetir novamente, uma fé operante, uma abnegação do amor e uma firmeza da esperança, tão bem delineada, que é oriunda da palavra de Deus, que nós não precisamos acrescentar nada. É assim que a igreja tem que viver. É exatamente desta maneira que o povo de Deus tem que se comportar na sociedade. É isso que Paulo está dizendo. De fato, as pessoas estão vendo Cristo em vocês. Irmãos, veja o versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Ou seja, olha o que Paulo está dizendo no versículo 9, dizendo que esses irmãos, eles não esqueceram das origens. Paulo diz, olha, nós temos ouvido que vocês têm falado, têm comentado, confabulado muito bem a respeito do Evangelho e de nós que tivemos aí como pregadores. Paulo, passando por essa região, junto com Timóteo, passando nessa região. Então, ele diz assim, ó, nós temos ouvido que vocês têm falado. Esse falar muito bem, irmãos, é a gratidão que eles têm por o apóstolo Paulo passar ali. Amados, isso é uma igreja realmente que anda nos cuidados de Deus, uma igreja que não esquece dos seus missionários, dos fundadores desse ministério. A igreja que valoriza aqueles pioneiros, aquelas pessoas que têm uma representatividade dentro do trabalho. E é isso que Paulo está dizendo aqui, quando ele fala no 9, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclama que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Ele não diz, olha, simplesmente nós somos cristãos, nós temos... Não, ele diz, olha, a razão de hoje ter uma igreja aqui, de nós conhecermos o Evangelho como nós conhecemos, é tão somente por um homem chamado Paulo, que veio aqui pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, isso é salutar. Eles não agregaram valores para si mesmos, mas eles lembram do começo do trabalho e o valor que eles dão a isto. Isto é a abnegação do vosso amor. E é isto que está espalhando como um bom perfume de Cristo em toda a Europa. A igreja não pode esquecer, irmãos, daqueles servos piedosos que o Senhor enviou para abrir o trabalho, desses que têm se esmerado para cuidar. Meus irmãos, convenha comigo, quantos missionários, pastores, líderes que estão agora esquecidos dentro da igreja, estão lá no canto, muitas vezes nem participam da liturgia, nem oram na igreja, às vezes eles nem fazem parte, mas parece que estão lá, excluídos. A igreja esqueceu do legado deles. Uma igreja espiritual, uma igreja que realmente cresce em Cristo Jesus, ela nunca vai esquecer dos seus líderes, daqueles que fizeram o trabalho, da importância. Ele vai estar sempre nas histórias, ele vai estar sempre no anais da igreja, sendo lembrado, não para a glória do homem, mas para mostrar que a igreja, ela é uma igreja de fé operante. E aí, ainda no versículo 9, na parte B, Paulo diz, e como deixando os ídolos, olha só, o outro testemunho desta igreja é que ela vai se aperfeiçoando dia a dia e deixando os ídolos, o pecado, aquilo que escraviza, se libertando do mal. Essa igreja atuante aqui, ela é uma igreja que propaga o Evangelho,
ela é uma igreja que não esquece da sua liderança. O apóstolo Paulo fala muito bem, não se queixam. Paulo saiu rápido de lá, eles não estão reclamando, olha, Paulo veio aqui, pregou 3 sábados e foi embora. Não, eles estão se lembrando do lado bom, aquilo que Paulo representou. Terceira coisa, eles estão a cada dia deixando a idolatria, o pecado, tudo aquilo que possa desqualificar como cristão. Eles estão crescendo, e Paulo diz exatamente, né? Deixando os ídolos. Olha aí, vos converteste a Deus para servir de um Deus vivo e verdadeiro. A última, né? Para ser esse cristão de fato atuante. Irmãos, fazendo uma síntese e uma aplicação, uma igreja madura, uma igreja espiritual, primeiro, ela valoriza a sua liderança, ela não esquece daqueles irmãos que são trabalhadores e atuantes. Segundo, uma igreja espiritual, uma igreja que de fato quer louvar o Senhor, ela é uma igreja atuante na abnegação do amor. Ela espalha o bom perfume de Cristo. Ela é uma igreja, meus irmãos, que se esmera todo dia para ser melhor como crente em Cristo Jesus. Para concluir, essa igreja que é atuante, que tem que ser cada um de nós, ela tem comprometimento com a obra de Deus. Ela se torna notória aonde ela está. Que Deus te abençoe. E desta maneira, como igreja do Senhor, as pessoas possam notar que você é a igreja de Deus. Não só pela maneira como se veste, mas vamos falar da tríade aqui, a fé atuante, a abnegação do amor e a firmeza na esperança. Que Deus abençoe, fique com Cristo Jesus. Até a próxima reflexão.